Amém. Que bom estar aqui. Esse lugar me traz coisas muito boas. Passei aqui quase 5 anos da minha vida com a minha família. E mesmo no momento especial desse ano, eu resolvi aceitar esse convite para estar aqui com vocês. E eu queria orar nesse momento com vocês, para a gente poder começar o nosso momento de ministração sobre fé. O Neto falou uma coisa importante aqui, que me ajudou ali na Intervidas também, com tantas coisas ali, plantando uma semente numa igreja. Eu estava sentado no banco dessa igreja, quando o pastor Valdo Romão veio pregar aqui. Ele é uma pessoa da nossa convenção, e ele falou assim: eu preciso de pastores para pregar em lugares onde tem pessoas ricas, ou com grande conhecimento intelectual. No Anália Franco e em Pinheiros. E Deus, no banco, falou assim: João, é você. E eu falei: Deus, eu estou aqui nessa igreja, eu gosto tanto desse lugar. E eu saí dessa igreja para, na sala da minha casa, plantar uma igreja, do qual eu fiquei lá durante 12 anos, e saí agora em fevereiro. Estou num ano sabático, então é um ano especial. Pensei que não ia pregar em nenhum lugar, mas vim pregar aqui por amor, que eu tenho o carinho a essa igreja. Queria orar nesse momento. Pai, obrigado por essa oportunidade tão maravilhosa, por esse momento tão especial, por uma coisa tão inspirativa, por tanta alegria. E mais importante, Pai, por sentir a Tua santa presença nesse lugar. O Senhor é extraordinário, o Senhor age das diversas formas. E eu quero, Pai, clamar por essa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O Neto cantou uma música muito especial, que não é sobre nós, mas é sobre ele. Mas quando a gente fala sobre fé, a gente precisa falar um pouco sobre a gente. E eu queria dar um spoiler da minha mensagem. Eu queria que no final da mensagem você sentisse vontade de ter experiências de fé com o Espírito Santo de Deus. Que Jesus te conduzisse, você pudesse falar aqui nesse lugar, em qualquer lugar, na universidade: Deus tem agido na minha vida e eu tenho andado por fé, em nome de Jesus. E eu queria ler um texto em Juízes. Peguei um personagem que, no momento da vida dele, nós caminhamos como povo de Deus nesse período, com reis. Deus não queria que fosse Saul, mas o povo olhou todo em volta e falou assim: bem, todo mundo tem rei, só nós que não temos. Deus permitiu. Depois veio Davi, Salomão, Roboão, e nós estamos num período histórico em que Deus levanta pessoas para que essas pessoas façam com que elas se aproximem de Deus. Essa é a questão de um texto de fé. Aquilo que Deus age naquelas pessoas nesse tempo faz com que todo o povo olhe para Deus. E Juízes capítulo 6, quem está com a Bíblia aí, acessada, aberta, ok? Amém? Juízes capítulo 6 diz assim no versículo 11: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia à bizarreta Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para esconder os midianitas. 6:12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam? Olha só. Um anjo aparece para ele, ele fala em nome de Deus, e ele fala assim: eu não conheço esse Deus. Aonde estão todas essas maravilhas que falam desse Deus antes? E olha o que diz o versículo 33 nesse mesmo texto. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que venham a leste uniram-se aos seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou os abizerritas para segui-los.
E no capítulo 7, conta-se a história. De madrugada, Jeroboão, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Oreb. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar os midianitas nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, o povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: gente demais, desça com eles à beira da água, eu separarei os que ficarem com você. Se eu disser, este irá com você, este irá, mas se eu disser, este não irá, este não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem água lambendo como faz os cachorros daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que beberam a água, levando com as mãos a boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E esses ficaram com as provisões e as trombetas que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levanta-se, desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Purã, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Purã desceram até os postes avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale e eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando em seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ele tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, os israelita. Deus entregou os midianitas e todos os acampamentos na mão deles. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou-se para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou os midianitas nas nossas mãos. Bem, queria pedir para colocar a foto aqui da minha família, se fosse possível, que eu pedi. Essa daqui é a minha família, peguei do retrato, para quem não estava aqui. A gente está aqui num lugar conhecendo a neve. O Luca fez 24 anos agora. O Luca estava aqui pequenininho. O Luca nasceu dessa igreja, com 5 anos ele veio para cá. O ministério infantil aí foi que ajudou ele a ser um servo do Senhor. A Luísa. E eu me lembro que um dia nós estávamos saindo com a juventude, era um lugar, um vale, assim. E ele, na época, tinha o cabelo bem lisinho, bem esvoaçante. E aí veio um vento do vale, e aí pegou nos cabelos dele. E eu falei assim: Luca, fecha os olhos, as mãos, e pede aquilo que você mais quer na vida. E ele falou: biscoito. Eu não sei qual é a sua vontade de estar aqui nessa noite. Eu não sei qual é o seu desejo de Deus, a sua ânsia por aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E eu espero que seja mais do que biscoito. A fé é algo interessante, porque a fé saiu do limite da religiosidade, da igreja, da espiritualidade. Se você colocar em qualquer site científico, em qualquer universidade do país, você vai ver, digitar fé em medicina, você vai ver que comprovadamente aquelas pessoas que têm fé vivem melhor, vivem com uma saúde melhor, desenvolvem melhor a vida e têm uma melhor compreensão daquilo que elas serão. Por que eu digo isso? A fé
é um mecanismo, por causa das ciências também, que você pode falar além dessas quatro paredes. Que você pode falar na sua universidade, que você pode falar no seu bairro, que você pode falar no seu prédio, porque a fé é algo já comprovado, que quem tem fé consegue desenvolver a sua vida muito melhor do que aquele que não tem fé. Evidentemente que existe uma fé antropocentrista, nós cremos numa fé cristocêntrica, mas ela é importante. Uma outra característica que eu gostaria de dizer muito sobre essa questão da fé é que a fé tem um duplo sentido. A fé não é apenas algo que Deus vai lhe dar, ou que você vai conquistar a partir de uma vida com Deus. Fé tem a ver com aquilo que você faz também. Fé não é algo exclusivo de Deus, do celestial, de algo que vai derramar sobre você. Mas Deus só pode derramar sobre você algo que você consiga fazer. Então tem muito a ver com aquilo que você faz e aquilo que você é. E para vocês que são jovens e adolescentes, para aquilo que você está se preparando para ser. Deus não pode dar uma coisa nas suas mãos se você não tem capacidade de executar. Não adianta querer fé, querer ter algo, se você não tem capacidade para realizar o que Deus vai fazer. O que eu quero dizer com isso? Fé, o meu casamento, já sumiu, o meu casamento com a Adriana, não acho que foi Deus que mandou a Adriana para mim. Eu acredito quando as pessoas falam, essa pessoa Deus me mandou, mas no meu caso não. Eu escolhi a Adriana dentro de uma regra bíblica, dentro de um acampamento de jovens, e eu casei com ela. Foi uma escolha minha. Eu tenho responsabilidade. O que eu estou fazendo aqui é meu chamado. Deus me chamou para isso. E eu tenho uma experiência profunda com Deus com esse chamado. Ou seja, há coisas na nossa vida que somos nós que fazemos, e há coisa nas nossas vidas que é Deus que faz. Uma religiosidade fraca, ou para jovens e adolescentes preguiçosos, nós sempre vamos clamar a Deus. Mas se você não fizer a sua parte, você não vai ter o melhor de Deus para a sua vida. Claro isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Eu estava tendo uma visão, conversando com Deus, no final do ano passado. E Deus falou, me mostrou a minha igreja, que eu era pastor, a comunidade que eu fundei. Até hoje eu ainda tremo, gente. 20 anos de pastor, mas não passa isso. Falar de Deus sempre é um temor. Deus me mostrou a intervidas num determinado lugar, num determinado ponto. E eu falei assim para Deus, Deus, eu não tenho capacidade de levar intervidas até lá. E ele falou assim para mim, exatamente, está na hora de você ir embora. E aquilo na minha cabeça, explicar para as pessoas da minha igreja que eu iria sair, foi uma coisa difícil para eu sair no começo do ano. Mas Deus tinha falado comigo. Eu deixei de ser pastor por um ato de fé, ok? Eu era, naquele momento, só pastor, eu tinha um salário de pastor, eu tinha plano de saúde, eu tinha todos os benefícios que você possa imaginar. Em dezembro eu falei, eu vou deixar de ser pastor. Ou seja, tudo isso iria acabar. Mas, quando isso aconteceu, hoje eu estou dando aula numa das maiores redes de São Paulo, entrei no concurso público, na primeira fase, fiz 90% da prova de geografia, e estou desenvolvendo esse ano. Eu não estou falando isso por soberba, eu só estou querendo dizer assim, Deus falou, eu tive um ato de fé, mas eu estou preparado para aquilo que Deus está fazendo na minha vida, entendeu? Você precisa tomar cuidado, jovem e adolescente, se prepare, se desenvolva, estude,
Faça aquilo que Deus colocar no seu coração, mas não deixe de lado, porque a nossa vida profissional, a nossa vida afetiva, a nossa vida com Deus caminha junto. Não é assim, agora é minha vida com Deus e agora é outra vida, não. É a mesma vida que caminha no mesmo trilho, como se fosse um trem, em nome de Jesus. O meu filho, estou falando sobre fé. Em fevereiro, ele estava no final do curso, que terminava em julho. Ele falou assim para mim: papai, eu vou casar. 24 anos, não façam isso não, gente, muito novo. Vocês matam o pai do coração. 24 anos, papai, eu vou casar. A mãe dele falou: Luca, mas você é desempregado, você está estudando. Ele falou: Deus falou comigo, que eu vou casar e Deus vai suprir. A mãe dele ficou bem, a Adriana é administradora, bem mais pé no chão. E ela falou assim: bom, você não vai ser sustentado por uma mulher, né, Luca? Por favor. Bom, no final das contas, hoje ele está na França, em 3 meses, ele se formou, entrou na principal empresa de petróleo do mundo e vai casar em novembro. Por que eu quero dizer isso? O menino que foi formado nessa igreja, porque se preparou para aquilo que Deus tem para a vida dele, em nome de Jesus. Fé não é uma balela de que Deus vai falando e a gente vai fazendo. Fé é um compromisso real com o Espírito Santo de Deus, mas é uma vida dedicada a tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida. A última coisa, que antes de eu entrar no texto, eu gostaria de falar, é que Ana, ela tem uma experiência muito profunda com o Espírito Santo. Ana, ela chora muito. Ana, ela é uma mulher, naquela época, havia necessidade de ter filhos, era estéril. Penina amava Ana, mas ela tinha essa dificuldade. E 1 Samuel diz assim, no versículo 19, Penina era a concubina, né, que estava em conflito com Ana, e Eucana diz assim: Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela, e ela ficou grávida. Preste atenção sobre fé. Olha o texto. Ana era uma mulher estéril. Não há nada mais comum do que um homem se relacionar sexualmente com uma mulher. Só que o que acontece? Deus se lembrou dela e ela teve um filho. Deus faz das coisas naturais se transformarem em sobrenaturais. Aquilo que é natural na sua vida pode se transformar em algo sobrenatural na mão de Deus. E o texto começa dizendo de uma experiência bem marcante. Gideão está ali, eles estão sendo muito massacrados por aquele povo. O anjo chega para ele e fala assim: olha, Deus falou com você, você vai libertar esse povo. Imagina que tem 150 mil homens naquele vale, diz os estudiosos, e ele tem 32 mil homens. É a mesma coisa que eu, que sou corintiano, amém, quantos? Amém, glória a Deus. Eu entrar na torcida do Palmeiras, assim com a camisa do Corinthians. Essa é a cena. E aí, ele fala assim para ele: Deus, quem é você? Eu só lembro de você do que você fez no passado, eu não lembro do que você faz agora. Mas daí o texto fala que o Espírito Santo de Deus se apoderou de Gideão. E Gideão falou: vamos para a batalha. Eu já tenho 52 anos. Eu ficava na galeria da minha igreja, da PIB da Penha. E quando começava a pregação, eu colocava, vocês não vão saber o que é isso, mas eu colocava um gibi na Bíblia. Alguém sabe o que é gibi aqui? Papelzinho mesmo. E um dia minha mãe veio por trás da galeria e puxou o gibi. Não foi legal aquela noite.
Mas o que eu quero dizer com isso? Daquela pessoa que quando tinha pregação, tinha preguiça de ouvir, hoje eu se transformei num pastor, num pregador da palavra. O Espírito Santo de Deus pode transformar qualquer pessoa e qualquer situação em qualquer tempo. Creia que o Espírito Santo de Deus pode transformar. E aí Gideão, ele começa a sua batalha, e ele fala assim, olha, todas aquelas pessoas que tiverem com medo, como essa, de entrar na torcida do Palmeiras com a camisa do Corinthians, vão embora. Você está vendo 150 mil, quantos iam embora aqui? Fala a verdade. A maioria, eu ia levantar a mão, um corajoso, eu também ia levantar a mão e eu ia embora. Mas aí Deus fala com ele, olha, tem muita gente aqui, vocês precisam ir embora, e naquele momento, 22 mil pessoas, eles vão embora. Mas o que acontece com aquelas 22 mil pessoas? E quando a gente fala de fé, pensa numa coisa, não olhe com seus olhos da carne, mas olhe com seus olhos do Espírito. Os olhos da carne viam 150 mil homens. Os olhos do Espírito via a vitória de Deus sobre todo aquele povo. Não olhe para a sua carteira profissional, não olhe para as suas habilidades, não olhe para as suas competências, não olhe para a sua conta bancária, não olhe para quem você é, olha para o Deus Altíssimo, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos ou imaginamos, a Ele toda a honra, toda a glória para todos sempre. Amém. Meu irmão, você pode pensar na melhor coisa para a sua vida. Quantos aqui são solteiros? Levanta a mão. Uma boa parte. Boa parte. Quantos estão encalhados mesmo? Para a gente orar, brincadeira. Você pode sonhar com uma família, você pode sonhar com um emprego, mas olha o que eu estou te falando. Quero profetizar isso na sua vida porque é bíblico. Você vai ter infinitamente mais do que você está imaginando, meu irmão. Quando eu vejo minha família hoje, é muito mais do que eu pensava. E pode perguntar para qualquer um casado aqui nesse lugar, se não é mais do que você pensava. Quando você olha aquilo que você tem, é mais do que você pensava, porque Deus vai fazer muito mais, porque nós que estamos aqui não olhamos com os olhos da carne, mas olhamos com os olhos do Espírito que transforma e muda qualquer situação em qualquer momento. Aleluia, amém. Vou dar uma salva de palmas ao nosso Deus nessa noite. Aleluia, aleluia. Deus pode mudar todas as coisas, e é um texto na Bíblia. Vocês têm como leram aqui. Eu queria ler um pouco antes. 2 Timóteo 1,7 diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Meu irmão, em nome de Jesus, você que está aqui. Deus não te deu espírito de covardia. Não te deu. Porque isso é do diabo. Toda vez que você se sentir covarde numa situação, saiba que é o diabo agindo na sua vida. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mais do que de poder, de amor e de moderação. E o texto continua dizendo o seguinte, olha o que diz aqui o versículo 6. Ele fala assim, o número dos que lamberam com água, levando com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam. Quem levou a mão na boca estava com a foice, com a armadura na outra mão. Deus falou, olha, esses 300 ficam. Os outros podem ir embora. Por quê? Olha que coisa interessante que ele vai dizer no começo. Vai ter coisas que vai acontecer na sua vida que você vai falar assim, como que isso pode ter acontecido? Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Isso é feito na sua vida para que você saiba que não foi você que fez. Gente, esse congresso está lindo. Eu estou impressionado, impactado. Mas não foi vocês que fizeram. Não tem nada a ver com vocês. Vocês não são bons. Vocês não são especiais. É Ele que fez. E para a glória dEle. E por isso que está tão especial.
Não é o neto que canta bem. Ele canta até mal. Porque não é ele. É ele. Perfeita essa música. É ele. E o cantar mal é uma figura de linguagem, né? Que a gente é amigo, né? Vocês sabem disso. A gente caminhou junto. Mas não somos nós. É ele. É ele. E aí eu digo o seguinte, com isso. O número era só de 300 pessoas. E eu quero contar um testemunho da questão sobrenatural de Deus. Aqui Deus agiu de maneira sobrenatural. Um dia, meu irmão ia casar. E minha cunhada, ela é espírita. E a mãe dela é do centro espírita. E casamento, qualquer líder religioso pode fazer. Você tem um documento lá, você pode fazer. Seja do centro espírita, evangélico, católico, e aí vai por diante. E aí ela veio falar comigo, quem já casou aqui sabe, quem manda é a mulher no casamento, né? A gente só está lá, se a gente não for, acho que ninguém nem percebe. Mas é a mulher que manda. E ela chegou e falou assim para o meu irmão, minha mãe vai abençoar o nosso casamento. E ela veio falar comigo em casa, ela falou assim, você fala 5 minutos, porque eu falo muito rápido mesmo, já estou acabando a mensagem aqui, é meu normal, então eu não tenho nenhum problema com isso. E ela falou, e minha mãe vai abençoar o casamento no final. Eu falei, tá bom. E aí eu conversei com a minha mãe, e minha mãe começou a chorar. E falou assim, não queria que uma pessoa do centro espírita abençoasse o casamento do seu irmão. E nós começamos a orar, a orar, a orar. E ali no quarto, um dia antes, eu comecei a orar, e um espírito demoníaco veio até o quarto e começou a me confrontar ali naquele lugar. E aquele espírito era tão, vamos dizer assim, tinha um poder tão grande, que um anjo do Senhor veio até mim e teve uma luta ali espiritual. Olha só o que eu estou querendo dizer. Se você não acreditar no mundo espiritual, você nunca vai ter fé. Se você não acreditar que tem potestade tentando destruir a sua vida e que existe pecado ainda hoje, você nunca vai ter fé. Se você não acreditar que você tem que se preservar no casamento, mesmo que você já tenha tido relacionamento sexual, você nunca vai acreditar no mundo espiritual que eu estou relatando aqui. Não adianta. Existe pecado e existe regras na Bíblia. E aí o anjo falou comigo assim, eu não vou lembrar agora o direita e esquerda, mas ele disse isso. Ele falou assim, você vai ver o local. Quando você vê o local, você vai subir uma rua de carro, você vai virar à direita e à esquerda, e quando você entrar no lugar do casamento, olhe para a esquerda. E aquela luta espiritual foi muito grande naquela noite. E mesmo eu gritando, sendo professor, tal, nas minhas mensagens, eu nunca fico rouco. E aquele dia foi o único dia que eu fiquei rouco na minha vida. E eu subi ali, quando eu estava chegando, eu lembrei daquilo que o anjo tinha me falado. Aí peguei a direita, a esquerda, quando eu entrei, eu olhei. Ali, naquele lugar, que era um enfeite, o anjo que estava no meu quarto estava lá. Naquele momento, no meu coração, veio assim, Deus está comigo. Deus está comigo. Quando eu ia subir para fazer o casamento, a mãe dela falou assim, sabe de uma coisa? Eu acho que você está tão bem, abençoa você o casamento dele. E fui eu que abençoei o casamento do meu irmão. Tem 17 anos de casado. E uma pessoa do centro veio falar comigo, e era uma fisionomia semelhante que eu tinha visto lá, e ele disse assim, as suas palavras foram tão bonitas, que eu vou levar essas palavras para falar no centro, no casamento. Ninguém resiste ao poder que há de Deus sobre a nossa vida. Ninguém resiste ao poder de Deus sobre a sua vida. E eu termino a minha fala dizendo assim, que, olha o que diz o versículo 13, ele diz assim, Gideão
chegou bem no momento em que um homem falava um sonho. E ele disse assim: bem, isso daqui é do Senhor. E no versículo 14 ele diz: seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão. E no versículo 15, quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. E ele gritou assim: levante-se, vamos para a batalha. Olha a estratégia. 100 homens aqui, 100 homens aqui, 100 homens lá. A estratégia é: bate palma e grita, pelo Senhor. Era a troca de turno. Quando eu pastoreava essa igreja, havia bastante gente aqui, e uma igreja, que essa daqui é uma igreja já média, tinha gente que eu não identificava. Era difícil, porque eu lidava com jovens. Agora, você imagina 150 mil homens, se um conhecia o outro. Quando eles gritaram, era troca de turno. E aí, quando eles gritaram, falaram: estão nos invadindo. E eles começaram a guerrear entre eles. E o povo de Deus parado, viram a derrota deles e eles venceram. Mas presta atenção, Gideão não sabia disso. E ele declarou assim: vamos porque nós vamos vencer. Nós, como os filhos de Deus, já saímos vencedores em Cristo Jesus. Nós já saímos vencedores. Por que nós saímos vencedores? Quando eu assumi o ministério, e o desafio era em janeiro, eu tinha que levar os jovens para o acampamento. O pastor Marcos, o Joel, que era vice-presidente e tal, falaram: João, faz o seguinte, se concentre nisso para os jovens irem para o acampamento. E nós fomos em mais de 200 jovens para o acampamento. E assim, gente, não era fácil a vida aqui, naquela época, de jovens. Era um pessoal ótimo, mas eles iam para o acampamento, eu não sei que espírito, não era o Espírito Santo, isso eu tenho certeza. Gente, é verdade, eu estava na entrada do refeitório, eles falaram: pastor, vem até aqui. Eu não lembro o nome do rapaz, mas o pessoal era tudo gente boa, mas acontecia isso. Quando eu entrei no quarto, tinha um rapaz de ponta cabeça, amarrado com uma corda no pé, assim. Falei: gente, o que é isso? Aí a gente foi trabalhando, conversando, mas presta atenção. Eu tinha chegado no acampamento, onde eu quero chegar. Estava preocupado, ansioso, estava nervoso. Não era o meu primeiro ministério, mas era uma igreja, eu tinha pastoreado uma igreja menor. E estava vindo 3 ônibus assim, de jovens. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Vindo aqueles jovens, carro e tal, vindo. E quando eu estava com aquela ansiedade, falava: o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Eu nem conheço todos os jovens. Era uma época chuvosa, e aí surgiu um arco-íris, assim. Aí Deus falou comigo: não se preocupa, eu tenho um pacto com você, e vai ser bênção. Deus tem um pacto com você, e a sua vida vai ser bênção em nome de Jesus. E o texto diz que, se fosse eu, se fosse você, provavelmente, o que a gente ia fazer? A gente ia fazer um churrasco. Vencemos. Mas, no capítulo 8, no versículo 22, sabe que o tecladista pode fazer um fundo para mim, meu irmão querido? Só para eu fazer a última oração. Olha, presta atenção aqui, no que eu vou falar. Ele diz assim: Gideão, os israelitas disseram a Gideão: reine entre nós, você venceu, reine, você é o principal aqui. E aí ele diz assim: sobre nós, você, seus filhos, seu neto, não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão. Nem meus filhos, nem meu neto, mas o Senhor irá reinar sobre vocês. O Senhor irá reinar sobre vocês. E eu termino a minha fala dizendo que fé não tem a ver com benefício próprio. Fé
tem a ver com você, mas muito mais em abençoar os outros do que abençoar a si. Fé naquilo que você pedir para Deus tem muito mais a ver com o que você vai abençoar do que você vai ser abençoado por Deus. Gente que vive de fé em fé, é só pegar em Hebreus, aquelas pessoas mais abençoaram do que foram abençoadas. Mais deram do que receberam. Claro. E eu queria passar uma propaganda aqui. Dá para passar do que eu mandei no Instagram? Eu trabalho. Esse daqui é a minha hamburgueria. Chama Imburger. Intervidas Imburger. Eu montei essa hamburgueria. Eu montei essa hamburgueria porque eu trabalho numa região nobre. E eu quero tirar o dinheiro de lá para abençoar pessoas. Então, 70% do que eu ganho nessa hamburgueria, eu invisto na Cracolândia. É a ideia. Para tirar as crianças de rua. Mas essa hamburgueria, ela é para concorrer, por exemplo, com o Cão Velho lá no Tatuapé, que é do Fogaça. Nós não estamos aqui para fazer hambúrguer de igreja. Nós estamos aqui para fazer hambúrguer para ser a melhor hamburgueria do Tatuapé. Porque é assim que a gente é no reino de Deus. A gente não faz qualquer coisa. Ou a gente faz o melhor para Deus ou não faz. Ah, eu canto mal, mas eu estou fazendo para Deus. Filha, você canta mal, você não tem que cantar. Você tem que ficar sentada. O neto tem que vir aqui cantar. Mas você não canta. Filha, não canta. Senta. Oh, não adianta. Para Deus é o melhor. Ou é o neto que vai cantar ou não canta. Ah, não, vou fazer. A não ser que você esteja estudando, se preparando. Agora, chegava lá na minha igreja, o cara não ensaiou a semana inteira para vir tocar, meu amigo. Você vem tocar, você é uma vergonha. Eu estou falando que eu fiz aquilo que é o melhor. Olha só. Para abrir uma hamburgueria no Tatuapé, você precisa de 250 mil. Eu falei assim, Deus, eu não tenho 250 mil. Ele falou, o dinheiro não é seu, é meu. Eu tenho. Eu cheguei e falei na igreja, eu quero abrir uma hamburgueria. Um cara falou para mim assim, eu vou te ajudar. Ele foi tomar banho. Isso é testemunho verídico. Foi tomar banho. Ele tem uma empresa de informática, JRC. Anderson Mariano. Deus no banheiro deu uma outra empresa para ele e falou, essa outra empresa é para você abrir a hamburgueria do João. A hamburgueria está aí. Mais de 200 mil que Deus colocou nas minhas mãos. Por quê? Todos os recursos são deles. Mas para a honra e glória dele. Eu não tenho hamburgueria para andar de carro zero. Eu tenho hamburgueria para desenvolver o reino de Deus, aonde precisa de chegar. Que Deus te abençoe e te dê projetos para abençoar o reino de Deus. Queria orar para você, queria que você abaixasse a sua cabeça aí onde você está. E como eu falei, eu queria que você tivesse profundos testemunhos de fé do que Deus pode fazer na sua vida. Profundos testemunhos de fé. Sonhe alto, sonhe na sua profissão, sonhe para a sua família, mas saiba que você nasceu para adorar ao Deus Todo-Poderoso. E você está aqui para Ele. Adore Ele sobre todas as coisas. E nessa noite, é uma noite para você se colocar diante de Deus e falar, Deus, derrama sobre mim todos os sonhos que o Senhor deseja, em nome dEle. Enquanto nós estamos aqui de olho fechado, alguém que quer ter experiências mais profundas de fé com o Espírito Santo, queria que você ficasse em pé aí onde você está, em nome de Jesus. Eu quero orar para você. Eu quero orar para que Deus te fortaleça. Eu quero orar para que você não caia em pecado. Eu quero orar para que você seja uma pessoa transformada. Eu quero orar para que Deus realize a obra dele que Ele deseja na sua vida.
Deus abençoe. Deus abençoe. Queria orar por vocês. Deus abençoe. Colocar vocês diante de Deus. Vamos nesse momento agora, todos ficarem em pé, para nós orarmos. Pai, em especial nessa noite, eu oro por essas pessoas que ficaram em pé. Que o Senhor derrame sobre elas uma porção dobrada daquilo que o Senhor já tem preparado no seu coração. Pai, que eles possam se capacitar em nome de Jesus. Que eles possam receber do Senhor. E que aquilo que eles receberem, eles possam desenvolver para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, eu oro por essas pessoas que estão aqui nessa noite. Encha o coração delas de fé. Enche o coração delas de vontade de te conhecer. Mas que elas saibam que a vida delas é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Dê estratégias para essa juventude em nome de Jesus. Dê motivação, dê novos horizontes, dê novos caminhos. Pai, abra a mente deles para que eles conheçam a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.